Tribuna Livre chegando, quarta-feira, 4 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela Rádio América 107,1, Rádio Cultura AM 830, TV Horizonte, canal 30. Começar chamando você para participar conosco aqui do programa. Nosso WhatsApp, você já sabe, 994122179. Manda seu bom dia, manda seu abraço. Comenta aqui as matérias do nosso programa. Hoje saiu uma pesquisa do Instituto Quest que mostra que 57% dos eleitores brasileiros desaprovam o governo do presidente Lula do PT. É o pior índice desde o início do mandato. Um dado chama atenção. Os entrevistados também foram questionados sobre o escândalo do INSS. Para 31%, o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. E a gente também quer te ouvir. Responde aí. Na sua opinião, o governo Lula é culpado pela fraude do INSS? Manda pra gente aí no WhatsApp 994122179. A gente quer ouvir a sua opinião. Comigo nessa manhã, Léo Apolinário. Bom dia, Léo. Essa fraude já está respingando no governo, não é mesmo? Exatamente, viu, Juliana? Está respingando. Muito bom dia para você, bom dia dia para todo mundo que está nos assistindo. E o que esses números da Quest estão mostrando, né? Tudo isso aí. Ainda sobre este assunto, a advogada especialista em direito previdenciário, Juliana Bento, chega agora com uma retrospectiva do que foi feito pelo governo federal e a evolução desses descontos desde 1991. Hoje a gente está aqui para conversar sobre as fraudes do INSS, um assunto muito sério que tem preocupado muita gente. Muita gente sabe, a gente sabe que as fraudes do INSS, elas não são novidades. Desde o ano de 1991, quando foi criada a nova lei para a Previdência Social, lá no governo Collor, já foi possibilitado que fossem feitos descontos nos benefícios dos segurados. Isso para viabilizar empréstimos, né? Que os segurados pudessem fazer empréstimos nos benefícios. Isso lá no governo Collor. Quando tivemos aí o governo Temer, a gente percebeu um aumento dessas fraudes que estavam acontecendo em valores, porque a gente percebeu a criação de instituições que pudessem fazer descontos nos benefícios dos segurados. E isso se intensificou principalmente a partir do ano de 2019, né? Os valores que foram detectados de fraudes cresceram absurdamente, chegando à ordem aí, principalmente no ano de 2019. Aí 2024, que a gente já apurou, né, já foi apurado, de mais de 6 bilhões de reais, trazendo um prejuízo gigante para vários segurados. Mas a gente tem que entender que das 13 entidades investigadas, 11 delas foram criadas a partir do ano de 2019, onde a gente percebeu o maior indício de fraudes, o maior volume de valor desviado. E isso aconteceu principalmente porque pessoas, né, funcionários de dentro do próprio INSS que estão envolvidos nessa fraude, tentaram coibir as denúncias de fraudes que já existiam, já tinha acontecido denúncias de fraudes. E o que acontece? A partir do ano de 2023, quando a Polícia Federal ganhou autonomia, que isso foi conseguido a partir do ano de 2023, é que se deflagrou a investigação que culminou agora nessa possibilidade de identificar os culpados, né? Foram mais de 700 policiais envolvidos e esses valores agora, através de posturas tomadas pelo atual governo, os valores estão começando a ser devolvidos aos segurados, né? Inclusive, o próprio ministro da Previdência Social, ele foi afastado, né? Ele acabou pedindo até demissão por conta disso. Mas somente a partir de 2023 que começaram as investigações e agora que foram tomadas providências para a proteção de segurados, o que a gente não percebeu antes. Então, finalmente, através dessas atitudes, por exemplo, dos segurados poderem consultar os benefícios junto ao correio, de criar uma ferramenta dentro do próprio site do INSS, onde o segurado informa que teve o valor descontado e que está viabilizando a devolução dos valores. Então, a gente espera que com essas atitudes a gente consiga, né, trazer aí uma proteção efetiva para todos os segurados. Nada justifica, mas vamos fazer essas reflexões, né? Onde é que a coisa começou, o que foi feito agora? Dai a César o que é de César, né, gente? Dai a Deus o que é de Deus. Ontem teve chuva aqui em Belo Horizonte, hein? Pegou muita gente desprevenida. O volume de água que caiu em 3 horas foi superior
ao total do que era esperado para todo mês de junho. O meteorologista do IMET, Claudemir de Azevedo, conversa agora com a gente aqui na Tribuna Livre. Muito bom dia, Claudemir. Muito bom dia, Juliana. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Ô, Claudemir, essa chuva de ontem veio para trazer o frio? Conta pra gente. Bom, Juliana, essa chuva, né, que ocorreu em BH e região metropolitana, assim como também em outras áreas do estado de Minas Gerais, ela foi ocasionada aí por áreas de instabilidade que avançaram desde o estado de São Paulo, passando pelo próximo ao Triângulo Mineiro, chegando à capital mineira. Essa chuva foi uma chuva que não é tão comum acontecer nesta época de outono e inverno, e teve uma intensidade até forte, né, em algumas áreas de Belo Horizonte, por exemplo. A chuva superou os 20 milímetros, também observamos descargas elétricas, rajadas de vento, e essa chuva, após a chuva, né, tivemos aí uma queda acentuada da temperatura em função justamente da condição da chuva no momento, né? Entretanto, essa chuva não trouxe, né, uma condição de temperaturas mais baixas para os próximos dias. Vamos ficar aí com temperatura na casa dos 27 graus na capital mineira, mínima de 15 graus, que é uma temperatura comum, normal para esta época do ano. Então, de maneira geral, essa chuva foi uma chuva, digamos assim, mais pontual, né, porém de intensidade significativa. Não é tão comum, mas também não foi a primeira vez que aconteceu, né? Em anos anteriores tivemos chuvas dessa magnitude também, com essas características. E em termos de temperaturas, nós vamos ter aí ao longo da semana temperatura entre 15 e 27 graus, na capital mineira. Não há previsão de frio intenso até o momento para Belo Horizonte e região metropolitana, assim como também para as demais regiões do estado de Minas Gerais. E, de maneira geral, nós vamos, nos próximos dias, com o tempo estável, ficar com o tempo estável, céu claro parcialmente nublado em Belo Horizonte e as demais regiões do estado de Minas Gerais também. Maravilha. Porém, na próxima semana, a tendência é que tenhamos condições de chuvas e também queda de temperatura, principalmente no sul de Minas Gerais. Ah, maravilha! Já dá para começar a pensar em tirar as roupas de frio, né? Agradecer muito aqui ao Claudemir de Azevedo, que é meteorologista. Claudemir, muito obrigada, viu? Boa semana. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, Claudemir. Tribuna Livre vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Fique aí! Estamos de volta com a Tribuna Livre, quarta-feira, 4 de junho de 2025. Vai mandando aí sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 994122179. Ó, o pessoal já está participando aqui. Darilza, querida, está dizendo: ô, Juliana, eu acho absurdo isso que fazem com nossos idosos. Tem que achar um jeito de fazer o mesmo com esses governantes. É muito triste e revoltante a opinião da Darilza aqui. A Eusilene está dizendo: ô, Juliana, eu não concordo que esse governo tem que pagar pelos erros dos outros, né? Dos outros governos, no caso. Eusilene está entendendo o rolê aí, né, Eusilene? O Sérgio Nogueira está dizendo aqui, olha, bom dia, graça e paz. Sobre a pesquisa de avaliação do governo federal, era de esperar, pois onde se gasta demais, no fim, as contas públicas não fecham. Escândalos também abalam a governança e respingam como agora, como se vê nos noticiários. Não adianta querer arrecadar mais para financiar gastos. O que se deve fazer é conter as despesas exorbitantes. Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Aqui a tribuna é livre, tá? A gente lê aqui a opinião contra, a favor. Vai mandando aí, hein? A Graça Paz está dizendo: ô, Ju, muito bom dia para você. Todos da querida Rádio América. Tá perguntando aqui sobre buscar a blusa dela. Ô, Graça, Fernanda vai falar com você aí, tá? Ó, tem mais gente aqui participando. A Vanessa Cristina está dizendo: bom dia, as pessoas não têm o hábito de ler e prestar atenção. Como a culpa fosse só do Lula se a fraude começou no governo anterior. Vanessa, vai mandando também. Muito obrigada pela sua mensagem. Vai mandando você também a sua mensagem, viu? 994122179. Vamos mais de assunto, né? Vamos mais de assunto, porque quem está chegando agora é a repórter Janaína Regiane para falar de uma campanha do Ministério Público que incentiva a ampliação de programa que acolhe crianças e adolescentes para a guarda temporária. O
o Ministério Público de Minas Gerais aderiu à Campanha Nacional dos Ministérios Públicos do Brasil de incentivo ao acolhimento familiar. A meta é alcançar até 2027 o índice de 25% de crianças e adolescentes sob medidas de proteção para serem atendidos por uma família acolhedora. Esse é um serviço do Sistema Único de Assistência Social que oferece lar temporário para crianças e adolescentes afastados da família de origem por situação de risco ou vulnerabilidade. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre o potencial do serviço e a necessidade de ampliação. Segundo o Ministério Público de Minas, das cerca de 30 mil crianças e adolescentes afastados do lar, menos de 5% são acolhidos por uma família e a grande maioria está abrigada em instituições. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. O povo gostou aqui da gente trazer esse assunto da aprovação do governo. Ó, Marcelo de Matos está dizendo assim, aprovação não, desaprovação. Né? Marcelo de Matos está dizendo, ó, bom dia, gente linda. Oh. Marcelo é uma gracinha. O governo Lula foi o responsável pela liberdade e autonomia da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União, que identificaram essas fraudes que começaram em 2019, ou seja, governos muito anteriores. Ô Marcelo, obrigado pela sua mensagem, tá, gente? Vai mandando aí que a gente vai lendo aqui durante o programa. Deixa eu ver aqui. A Valda Natalina, lá do bairro Itacolomi, em Sabará, está dizendo, Ju, tô aqui na escuta, mas o tempo tá curto para mandar mensagem. Não larga a Rádio América, não. Fica aí com a gente, viu, queridíssima? Ô, Léo, com qual frequência que você usa o Pix? Não digo todos os dias, não, mas quase todos os dias. Também, não, tá bem demais, porque né? Para usar o Pix tem que ter dinheiro, né? Pois é, olha só, gente, tem uma novidade aí. O Banco Central está lançando hoje o Pix automático, uma nova funcionalidade que promete facilitar a vida de muita gente. A ferramenta vai permitir o pagamento automático de despesas como mensalidades escolares, planos de saúde, academias e serviços de streaming, sem precisar de convênio entre empresa e banco, como acontece aí no débito automático tradicional. O cliente só precisa autorizar o pagamento no aplicativo do banco e os débitos vão ser feitos automaticamente nas datas combinadas, mesmo em fins de semana e feriados. A novidade é gratuita e, apesar do lançamento ser hoje, ele começa a funcionar no dia 16 de junho, segundo o Banco Central. A expectativa é reduzir a inadimplência e beneficiar os mais de 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito, oferecendo aí uma alternativa prática e segura para manter as contas em dia. Vamos lembrar que tudo que aconteceu no Pix não é nada de governo, não é fulano que fez, ciclano que fez, não. Isso é tudo Banco Central, que o Banco Central tem autonomia para poder criar, para poder gerir as contas, para poder colocar os juros. Isso também é muito importante a gente frisar. É muito importante porque tem gente que está tentando enganar as pessoas nas redes sociais. E se apropriar, né? Sempre é assim. Exatamente. Pessoal, olha só. Hoje é o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Pegando esse gancho, nós perguntamos no nosso Instagram, fizemos uma pesquisa, uma enquete, na verdade. Para você, bater para educar ainda é válido? E olha só, 100% das pessoas disseram que não e nunca foi válido, Juliana. Uai, que bom, né? Graças a Deus, que bom. Pois é. E aí, pegando esse gancho aí ainda, que nós vamos falar nos próximos blocos, o repórter Giovanni Rodrigues foi às ruas para saber das pessoas o que elas acham da Lei da Palmada. Vamos acompanhar. Ei, Juliana! Olá, Leonardo! Olha a Lei da Palmada, mais conhecida como Lei Menino Bernardo. Essa lei estabelece que crianças e adolescentes têm o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos ou verbais. A nossa equipe veio até as ruas para saber exatamente isso, viu? Se as pessoas concordam ou não com a Lei da Palmada. Eu acho muito errado, né? Vai depender do que a criança precisa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que sentar e conversar. Eu sou do jeito de conversa, que eu tenho 3 filhos. Nunca fui de bater nos meus filhos. Um castigo, sim. Dependendo do que for, né? Feito, a gente, como se diz, cadeirinha do sossego. E ali a gente conversa tudo para resolver o problema. Ângela Maria.
Eu concordo, porque a palmadinha resolve sim. Você não pode agredir, mas uma palmadinha resolve. Porque antigamente, quando tinha palmadinha, as pessoas eram educadas. Hoje em dia, sem palmadinha, é tudo mal educado. Sobre a lei da palmada, Joel Aguiar, o que você tem a falar pra gente? Bem, eu concordo plenamente com a lei da palmada, porque nos dias de hoje, veja como é que tá essa geração aí. Não respeita ninguém, não respeita pai, não respeita ninguém. Agora que você cria os filhos, na escola, não pode corrigir, não pode fazer nada. Não respeita ninguém, essa é a verdade. Mas por quê? Nos anos 80, na minha época, por exemplo, não existia isso. O pai da gente olhava pra gente, a gente já saía de fininho, não precisava nem apanhar. Hoje em dia não pode, você não pode corrigir, porque aí tem direito tutelar, é direito não sei o quê. Quando nós vamos parar com isso aí? Aí você não educa seu filho, um dia ele vira um vagabundo aí, porque não respeita ninguém, aí o mundo tem que ensinar. A lei da palmada número 13.010 de 2014 proíbe o uso de qualquer tipo de punição corporal, incluindo palmadas, em qualquer ambiente, lá, escola, instituições públicas ou privadas. É com vocês aí no estúdio. Eu não vou contar aqui quem cantou aqui no meu ouvido, não. Eu falo, não eu não tenho problemas com nomes, mas, não, assim, eu falo. Falaram assim pra gente aqui no ponto, assim, na minha época, eu apanhei. Agora chega na minha vez, eu não posso bater, Se tá? quiser eu falo, eu não tenho problemas com nomes, não. E na sua casa, tinha o juiz ou a juíza da vara da infância? Tinha a vara, né, de martelo, Mas né? quem era o juiz ou a juíza? Sua mãe, seu pai? Não, a vara corria com a minha mãe, né? Meu pai trabalhava o dia inteiro, ele era da paz, diálogo. Mas eu vou falar pra você que, assim, o diálogo, quando ele bem feito, meu pai era mestre nisso, né? Ele arrancava até lágrima da gente sem precisar encostar um dedo. Mas as coisas mudaram, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, a gente volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, quarta-feira, 4 de junho de 2025. Hoje o mundo volta os olhos, né, gente, para uma data que carrega um peso profundo e urgente, o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. Essa data nos convida aí a refletir sobre as dores silenciosas de milhões de crianças ao redor do mundo que são vítimas de abusos físicos, emocionais, psicológicos e muitas vezes em contextos de guerra, como a gente está vendo lá na faixa de Gaza, né? Um horror. Muito triste. Violência doméstica também a gente pode citar como um dos exemplos de violência e também a negligência. A gente está recebendo aqui no Tribuna Livre para falar sobre esse assunto a psicóloga infantil Ana Paula Alves e o médico intensivista pediátrico e coordenador da pós-graduação em emergências pediátricas da AFIA, Dr. Luiz Fernando Andrade de Carvalho. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença aqui no Tribuna Livre. Obrigada. Eu queria começar perguntando para vocês e também para a psicóloga, o que é o significado disso, dessas crianças vítimas essas crianças que são vítimas de agressões? O significado disso, né, são essas crianças, né, que sofrem por essas, né, violências, tanto físicas, né, quanto psicológicas, né, e a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com essas crianças, porque isso tudo traz, né, uma consequência enorme na vida delas, né, quanto físicas e quanto emocionais. Né, isso vai com uma consequência aí até mesmo dessa fase adulta dessa criança. Né, e quando isso acontece, ela está nessa construção de personalidade, né, que a gente tem que ter todo esse cuidado, e a maioria das vezes a gente sabe que essas crianças sofrem esses abusos, essas violências por pessoas próximas, né, da família, que são essas pessoas que teriam que estar protegendo, né, e elas, né, ficam descobertas disso, né, ficam inseguras. Ô, doutor Luiz, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Mineira de Pediatria, sempre faz muitas campanhas, né, em relação a essa questão da violência e aponta, inclusive, que não é só uma violência física, né, como a Ana estava falando, violência psicológica também vale, negligência também vale. Qual que é o papel do pediatra nessa questão? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. É um prazer estar aqui com vocês e conversar de um tema tão importante, né? Hoje, os dados nos mostram que a principal causa de morte em crianças acima de 1 ano de idade são causas externas. Os traumas, as violências, os acidentes. E dentro dessas causas externas, a violência contra a criança é um ponto muito importante, né? Para além da morte, tem as crianças que não
Não morrem, mas tem uma série de sequelas, né, e de lesões, tanto físicas quanto psicológicas, como a Ana colocou. O papel do pediatra e de todos os profissionais de saúde que atendem crianças é um papel importantíssimo em conseguir identificar antes que lesões mais graves aconteçam, né? Tem várias formas da gente identificar isso, tanto na consulta que a gente chama da consulta da puericultura, que é aquele acompanhamento que é realizado no posto de saúde ou no consultório, quando você percebe uma disruptura emocional da família, um comportamento inadequado da criança, comportamento inadequado dos pais durante a consulta e até na atuação na urgência e emergência, né? Aqueles pediatras que atuam diretamente no atendimento de crianças com lesões, quando a gente percebe que aquela lesão, que aquele trauma, que aquele acidente está incompatível com a história. A lesão que a gente encontra não bate com o que é contado, a história do pai e da mãe são histórias diferentes. Então, todo profissional de saúde que atende crianças tem um papel importantíssimo em identificar. E identificando, a gente não tem o papel de descobrir quem foi que causou, de investigar. A gente tem o papel de notificar as autoridades para que essa família possa ser acompanhada, para que essa criança possa ser acompanhada. Agora eu queria saber, doutora Ana Paula, qual que é o acompanhamento quando os pais ou, no caso, pessoas externas têm conhecimento do que aconteceu com aquela criança? Sim, esse acompanhamento, né, a gente faz, né, com a família, né, e com a criança, né, ela tem um atendimento especializado também com o psicólogo, né, tem todo esse apoio, porque a criança, ela sendo, né, sofrendo toda essa violência, ela também fica insegura, ela fica com medo, né, porque a maioria das vezes elas são ameaçadas. Então, né, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, para estar fazendo esses atendimentos, né, para identificar, né, não querendo saber quem que é o agressor, mas as causas, as consequências que essa criança está sofrendo. Ótimo. E nós temos interação dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Maristela Ferreira, ela diz assim, ó, palmada não resolve, só gera ressentimento. O certo é conversar e pôr de castigo no cantinho do pensamento, o famoso cantinho do pensamento, sempre dentro da capacidade de entendimento da criança. Obrigado, viu, Maristela, pela sua participação. O Vanderlei também está mandando aqui, eu vou ler aqui no WhatsApp direto, ele está falando assim, bom dia, Juliana, já apanhei de mangueira e vara de marmelo. Ô, doutor, a gente está numa transição geracional, né? Porque eu acho que todos nós aí, estamos nessa idade aí, novinha, né, 30 e poucos anos, 40, a gente apanhou dos pais, né? Era muito comum. Eu também apanhei, igual Leonardo também apanhou. Não. E a gente tem, assim, uma tendência de falar assim, não, isso passou, né? De repente, assim, a gente poderia ter algum tipo de castigo físico, porque isso não deu nada pra gente, a gente cresceu mais forte. Mas a sociedade mudou, né, doutor? Isso hoje é incompatível com tudo que a gente sabe, com todas as pesquisas, com tudo isso que a Ana Paula está falando, os traumas psicológicos. Então, assim, não é uma coisa que a gente pode banalizar, né? Sem dúvida. Completamente incompatível, nem a palmada mais, né? O entendimento ao longo dos anos de como é o desenvolvimento da criança, do desenvolvimento psicológico da criança, do que a criança consegue entender até 4, 5, 6 anos de idade, quando ela ainda não tem um raciocínio lógico para compreender o que pode, o que não pode. Isso tudo mudou e a gente evoluiu, né? Nós precisamos acabar com o ciclo da violência. Habitualmente, as famílias que agridem as crianças são pais que foram agredidos durante a infância. É verdade. E esse ciclo não se cessa. A gente costuma falar com os alunos, com os residentes, né, com os pais, excesso de amor não faz mal a ninguém. Não tem ninguém preso porque recebeu excesso de amor. Então, a gente precisa quebrar o ciclo da violência dentro das famílias. Vocês citaram aqui, né, o ambiente onde a criança mais sofre violência, seja ela sexual, física ou psicológica, é dentro de casa, pelos familiares ou pelas pessoas que coabitam aquela casa. E isso a gente precisa mudar na sociedade, né? Mais carinho, mais amor, mais conversa, conversa no cantinho do pensamento, sem castigo. Conversar, explicar, entender que até 5, 6 anos a criança não compreende, ela entende, mas não faz esse raciocínio lógico, ela vai adquirir isso a partir de 4 a 6 anos de idade e o excesso de amor não vai trazer problema, né? A palmada vai. Doutora Ana Paula, é possível, em gestos simples, no dia a dia, a gente construir uma cultura universal
para proteger uma criança, de proteção de uma criança e também incentivar a conversar com aquela criança e como conversar com ela? Sim, igual o doutor falou, o gesto simples é o amor, né? Esse cuidado, esse zelo que a gente tem que ter com nossas crianças, né? Nada melhor do que o diálogo, né? Conversar com essas crianças, né? Porque a gente percebe que, assim, a consequência desses atos das agressões, às vezes é muito pelo não, né? Aí a criança entra em crise, os pais não têm aquela paciência, né? E aí envolve essas questões da violência. Então, nada mais que conversar com essa criança, ter esse momento da escuta, da empatia, né? De se colocar no lugar daquela criança, daquele momento. O que ela está falando ali para você? Escuta, né? Mostrar para ela as consequências, por que você não pode, né? Mostrar sempre as consequências, falar dentro da linguagem da criança. Né? Então, ela precisa desse momento, às vezes ela está ali no momento de crise, então é aquela questão ali de abraçar, de chegar perto, eu estou aqui para te escutar, né? Ter esse momento. Então, ela vai começar a sentir a segurança, a confiança, né? Naquele que protege ela, e ela vai entender essas consequências, o que não pode, e vai ter uma convivência melhor. Ô, doutor, o senhor como pediatra, assim, ter um filho não é uma coisa fácil, né? Principalmente quando chega um recém-nascido, a mulher ainda está se recuperando. A gente sabe, assim, que é muito desafiador esse momento, né? Até a criança dar uma evoluidinha. Então, assim, exige muito, principalmente da mãe. Eu lembro de uma amiga que eu tinha numa outra empresa que eu trabalhava, que ela ficou tão desesperada e era mãe solo, que ela ligou pra gente um dia e falou assim, gente, pelo amor de Deus, vem aqui buscar esse menino, me ajudar, porque eu tô em tempo de jogar ele pela janela. Doutor, parece, assim, um absurdo, mas acontece. Nesse momento, assim, a rede de apoio, ela é imprescindível. Quem é amigo de uma família que está passando por um momento desse, né? Tem jeito da gente diminuir isso? A rede de apoio é fundamental, né? Os índios falam que para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Olha. E a gente mudou o nosso formato morando em grandes cidades, se afastando das famílias. E a gente precisa de uma rede de apoio para criar as crianças, principalmente nessa fase inicial dos primeiros anos, né? Que é muito desgastante, com uma sobrecarga muito grande, com o estilo de vida atual, né? De trabalhar e ter que cuidar de casa e dos filhos. Então, para quem não tem família por perto, vai ser o vizinho, vai ser a amiga, mas precisa de uma rede de apoio. O pai e a mãe sozinhos não vão dar conta de criar uma criança, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, criar essa rede, esses laços, isso ajuda em muito no crescimento saudável da criança e para a gente evitar a violência dentro de casa. Nós estamos chegando no final desse bloco, mas eu queria que a doutora Ana Paula e também o doutor Luiz Fernando, fizessem as considerações finais neste dia de hoje emblemático. Então, que toda a população, família, né, comunidade escolar, que tenha todo esse cuidado com nossas crianças, né, reforçar, né, a escola, né, eu trabalho em escola, em educação infantil, então a gente sempre está fazendo esses trabalhos, né, da questão da violência, né, essa questão da empatia, que tudo começa dentro de casa e a gente dá essa continuidade na escola, reforçando esses laços de amizade, do respeito ao outro, então que a gente cuide muito bem dessas crianças, porque elas são os nossos futuros. Né? E elas têm que ser bem acolhidas e ter exemplos, não ter exemplos, né, dos pais violentos, de ser uma criança, um adulto agressor. Né? A gente quer crianças crianças saudáveis e felizes. Doutor, por favor. O meu recado vai para os profissionais de saúde, para os pediatras e para todos aqueles que atendem crianças, para chamar atenção para esse problema, que é um problema muito grave, e que eles consigam perceber no dia a dia do atendimento quando algo não está indo bem, do ponto de vista psicológico, comportamental, mesmo antes que aconteça alguma agressão física. Né? E percebendo isso, que tome medidas para apoiar essa família, para que essa conduta, esse dia a dia dentro de casa, ele possa ser modificado para a criança ter um crescer saudável. Né? Hoje nós temos um número grande de adolescentes com tentativa de suicídio, e isso vem de uma disruptura familiar, de uma questão psicológica desde a infância. Né? Muito bem lembrado. Agradecer muito a participação de vocês, doutor Luiz Fernando Carvalho, pediatra, a Ana Paula Alves, que é psicóloga infantil, agregou muito ao nosso debate. A gente vai para um rápido intervalo. Continuamos falando sobre esse assunto de um outro âmbito agora, esfera criminal, com a Defensoria Pública e também com a Polícia Civil. Voltamos já.
De volta aqui com o nosso Tribuna, quarta-feira, 4 de junho de 2025, gente, a gente vai falar aí, continuar falando sobre esse tema, né? Hoje, Dia das Crianças Vítimas de Violência, né? Na verdade, Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. E a gente está recebendo aqui no estúdio a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, doutora Letícia Miller. Obrigada, viu, doutora Letícia, por agregar. Abração pessoal da Polícia Civil lá, que está sempre nos atendendo, viu? E também estamos recebendo aqui o defensor público, o Ellerson Correia. Muito obrigada também, Defensoria, sempre junto com a gente aqui no Tribuna. Doutor, eu queria começar com o senhor, da gente explicar para o povo o porquê deste dia hoje, Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Violência. É até interessante que a gente vê como que a história é pendular, né? Essa data foi estabelecida pela ONU em junho de 1982, depois de um massacre que aconteceu lá na região sul de Beirute, de refugiados palestinos que estavam lá cercados pelo exército israelense, e um grupo minoritário libanês cometeu esse massacre, e a ONU convocou uma reunião de emergência e resolveram estabelecer essa data para celebrar isso e memorizar essa questão. E a gente está vendo a história se repetir lá na faixa de Gaza, com massacre de crianças, lógico, também sem tirar a prejudicialidade do massacre que aconteceu anteriormente, dos reféns e das vítimas israelenses, né? Mas agora também o massacre de crianças, mulheres e idosos palestinos na faixa de Gaza. Exato, a história se repete, né? Sempre. Doutora Letícia, infelizmente, crianças vítimas de violência ou de agressão não é uma coisa de exceção, né? Exatamente. A gente que é da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Belo Horizonte, que fica localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2175, no Carlos Prates, a gente tem, então, contato, né, com vítimas agredidas, crianças e adolescentes, de forma diária, e não são poucas. Lá na delegacia, então, nós atendemos, né, nós temos as demandas espontâneas, então todas as pessoas que chegam, elas são atendidas pelo investigador de polícia, são atendidas pelos delegados, pelos escrivães, e a cada dia que passa a gente está percebendo que está aumentando o número de pessoas que procuram para noticiar essa espécie de crime. Geralmente quem? Algum vizinho? Alguém mais longe da família? Sim, muitas vezes o que acontece também são pais, né, que não moram mais juntos e um ele acaba, então, noticiando uma agressão em relação a um dos pais, que seria o autor, porque a criança, muitas vezes, ela chega com machucado, chega roxa. A gente recebe muita notícia crime dos conselhos tutelares, das escolas, que as crianças, sim, mesmo quando elas são agredidas de um nível assim tão grave que deixa marcas, já chegou uma menininha de 3 anos que ela tinha marca no rosto da agressão, os pais costumam mandar essas crianças para as escolas, porque eles não entendem a gravidade que é, né, esse ato contra uma criança. Então, a gente recebe muita notícia também dos outros órgãos de proteção responsáveis. Então, a gente tem uma parceria muito legal com os conselhos tutelares, a delegacia especializada, principalmente no mês de maio, que foi o Maio Laranja, a gente vai em diversas escolas, dando palestras para as crianças, também para os pais, sobre toda essa questão envolvendo criança e adolescente. Doutor Ellerson, quando a Defensoria é acionada em casos de violência contra crianças e adolescentes, qual que é o primeiro passo? A gente atua tanto na esfera civil, como também nós atuamos na vara especializada de crimes contra criança e adolescente, por conta do que dispõe a lei Henri Borel, que ela estabelece um sistema de garantias, né, da criança e adolescente, a lei da escuta especializada. Então, essa criança vítima ela tem o direito a uma assistência jurídica especializada, qualificada, que é feita pela Defensoria Pública. Então, nós participamos daquilo que se chama depoimento especial, como assistindo essa vítima. Tá? Ela fica numa sala separada com uma técnica do judiciário e numa sala à parte, com transmissão por vídeo, fica o juiz, o promotor, o defensor da vítima e o defensor do investigado, do acusado. E também recebemos denúncia pelo Conselho Tutelar ou pela parceiros da rede, da assistência municipal, ou até mesmo de escolas, quando é caso de violência no ambiente escolar, que aí nós ingressamos com os pedidos de medida de proteção na vara civil, pedido de guarda,
né, de alimentos, os pedidos pertinentes na esfera civil. Ô, doutor, mas é uma coisa difícil, né? A criança conseguir falar, principalmente no primeiro momento, né? Ter essa consciência de que ela foi vítima de uma violência, às vezes até uma violência sexual, né? Eu já tive um histórico na minha família disso, né? O meu sobrinho, ele só conseguia falar sobre isso quase assim 2 anos que ele estava sofrendo um abuso. Então, assim, não é muito comum que a criança consiga identificar isso imediatamente, principalmente se for de anos menores, né? E a violência sexual, ela tem também um agravante, que ela acontece dentro de 4 paredes, né? Intrafamiliar, na maioria dos casos, né? Você não tem uma testemunha ali, e às vezes essa criança, ela está sofrendo uma violência de uma pessoa que ela ama, que ela confia, ela tem um amigo, dos pais. Então, às vezes ela não entende que aquilo ali é um abuso, né? Por isso a importância da escola, da educação sexual na escola. A Defensoria tem, eu acho que foi a rede de saúde do município que desenvolveu, que chama Mapa do Toque, que é um desenho que tem um contorno, acho que a delegacia especializada também tem, e que tem ali os pontos do corpo em que, ponto verde, onde se admite o toque. O ponto amarelo, a criança deve ficar atenta. O ponto vermelho, ela não permite o toque. É muito importante que a criança seja instruída quanto a isso. A questão de instruí-la de não confiar em estranhos, não permitir que ele toque, não aceitar carona, não aceitar... Então, é fundamental. E a escola e a área da saúde, como a doutora Letícia falou, que são os que demandam e encaminham para a delegacia especializada, eles têm o dever de notificação compulsória que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qualquer indício, qualquer suspeita de que aquela criança, e o corpo fala, a criança e o comportamento da criança. A criança que está sofrendo violência, que está sendo vitimizada no ambiente familiar, ela vai demonstrar isso. Então, cabe a essa escola, cabe a esse profissional de saúde fazer esse encaminhamento para a autoridade policial ou para o conselho tutelar. Doutora Letícia, às vezes o agressor, o abusador está dentro de casa. Como seguir, como investigar sem oferecer risco à vítima? Então, essa é uma situação muito complicada, como o doutor falou, né? A delegacia especializada, ela vai às escolas apresentar o semáforo do toque, que a gente, então, consegue apresentar para a criança de uma forma mais lúdica, onde é possível tocar, onde não é, através, então, das cores de um semáforo. A gente tem essa complicação de falar para a criança que, grande maioria das vezes, os seus agressores são aquelas pessoas que elas mais amam, são aquelas pessoas por obrigação legal e moral de protegê-las. Então, a gente tem toda essa dificuldade. Então, quando chega uma vítima de agressão, de violência sexual, qualquer espécie de violência que a gente identifica que ela realmente está numa situação de risco, a gente vai abrir um expediente apartado de medidas protetivas. A gente vai ouvir aquela pessoa que está com aquela criança. Se aquela criança já é maior de 7 anos, ou não é vítima de crime sexual, nós temos lá uma psicóloga da Polícia Civil que ela é treinada para realizar as escutas especializadas e depoimento especial. Essas crianças, então, são ouvidas e nós, então, encaminhamos esse pedido à Justiça para o deferimento de medidas de proteção. A gente está chegando aí na reta final do programa, infelizmente, porque, assim, as informações aqui estão muito preciosas, mas queria pedir vocês para dar uma mensagem final nesse dia, né, e principalmente orientar a sociedade sobre esse assunto. Por favor, doutor. Pedir para os cidadãos de Belo Horizonte, se souberem de que alguma criança é submetida a uma situação de violência, de abuso, de exploração sexual, de violência patrimonial, tá? Use os canais de denúncia. Tá? Se não querem fazer a denúncia nominal presencial, use o Disque 100, tem também o Disque 181 da Polícia Civil. Procure o Conselho Tutelar da sua região. Não deixe de denunciar. Doutora? Exatamente isso, eu reitero o que o doutor falou, a sociedade ela é obrigada a proteger essa população infanto-juvenil, então não é uma escolha, uma obrigação daquele cidadão. E hoje existem inúmeros canais de anonimato, que a pessoa ela jamais será identificada e com isso ela pode salvar a vida de uma pessoa. Eu vou terminar esse programa, não vou identificar a pessoa aqui, para não expô-lo também, mas ele contando assim, que quando ele foi contar para o pai que estava sendo estuprado, e ele tinha entre 5 anos, aí, mais ou menos, ele foi estuprado entre os 5 e os 7 anos, o pai, que ele apanhou de pau e bainha de facão, e ficou 30 anos com esse ódio do pai e até hoje não tem amor por ele. Ou seja, isso acontece muito também, né? Dos pais terem conhecimento daquilo e não acreditar.
né, doutora? Sim, acontece demais. A gente percebe que muitas vezes as crianças começam a ser abusadas numa faixa bem, né, bem tênue, assim, bem através de uns 5 anos, 4 anos, as crianças elas não percebem que aquilo é um abuso. Quando elas vão crescendo, elas já vão perceber que aquilo que aconteceu com elas foi realmente um crime e elas noticiam os pais. E aí também pela proximidade daquele autor com a família prefere abafar o caso, não comunicar aos órgãos responsáveis. Gente, fiquem de olho, viu? Cuidem das suas crianças e vocês, pais, se algum dos seus filhos chegarem para poder contar uma história, mesmo que você ache absurdo, não entra nessa culpa de achar assim, não, isso jamais vai acontecer na minha família. Pode acontecer sim, tá? Ouça os seus filhos. Tribuna Livre vai ficando por aqui, infelizmente. Agradecer muito aos nossos convidados pela participação, agradecer a você que participou com a gente. Siga lá no nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, Rede Catedral. Lembrando que você pode conferir esse programa também lá no nosso YouTube, TV Horizonte. Vem aí o Rede Notícia com o André Santos, Adriana Ferreira, e hoje eles vão falar sobre o Pix automático e tem uma entrevista inédita com o senador Carlos Viana, ao vivo aqui no estúdio. Não perca, voltamos amanhã. Um abraço para você, tchau! Tchau, gente!